Um único fato consegue calar 50 especialistas, mas nem 50 fatos fazem um teimoso mudar de ideia. Essa frase resume bem o drama do nosso tempo. Quando o pensamento crítico enfraquece, a burrice coletiva cresce quase sozinha. Nesse cenário, cada um tem certeza de que está certo e trata o resto como errado. As opiniões falam mais alto que a lógica, e as emoções empurram as evidências para fora da conversa. A pergunta é: por que isso está acontecendo agora com tanta força? Para entender, precisamos voltar um pouco e olhar a história. Quando o pensamento crítico apareceu pela primeira vez? O que de verdade significa pensar de forma crítica? Porque é possível passar horas pensando e ainda assim não estar pensando criticamente. É aí que vamos focar. Voltar ao básico, entender o que é pensar bem e, a partir daí, reconstruir. Vamos ao ponto. O que é pensamento crítico e de onde ele vem? Pensamento crítico não é pensar muito, é pensar bem. É o hábito disciplinado de desconfiar de pressupostos, rastrear evidências e submeter crenças ao crivo da razão antes de aceitá-las. Em termos diretos, é a arte de não ser enganado, nem pelos outros, nem por si mesmo. Suas raízes mergulham na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos. Foi ali que Sócrates inaugurou um método de investigação em diálogo, o que hoje chamamos de método socrático. Por meio de perguntas incisivas, muitas vezes desconfortáveis, ele revelava as fissuras, as contradições e os alicerces frágeis do que as pessoas julgavam saber. Seu lembrete imortal, só sei que nada sei, não é rendição, mas postura. Reconhecer a própria ignorância como ponto de partida para a clareza. Essa humildade cognitiva é o alicerce do pensar crítico. Sócrates pagou caro por sua insistência em pensar de forma independente. Em 399 a.C., foi acusado de corromper a juventude e de impiedade. Sua recusa em acomodar o pensamento à conveniência coletiva ameaçava o conforto da polis. E o preço foi a morte. Ainda assim, a tocha que ele acendeu não se apagou. Platão e Aristóteles a tomaram nas mãos, lapidando a lógica, estruturando a investigação, organizando o ceticismo em método. Com eles, a razão deixou de ser apenas atitude e se tornou arquitetura. Séculos mais tarde, no período que chamamos de Iluminismo, esse impulso ressurgiu com vigor. Immanuel Kant convocou a humanidade a deixar a menoridade intelectual sob o lema Sapere Aude, ouse pensar por conta própria. A mensagem era clara: erga-se do comodismo, examine razões, desconfie de dogmas. Voltaire e outros pensadores ecoaram a mesma vibração. Questionar é a condição do progresso e a razão, seu instrumento mais confiável. A partir daí, o pensamento crítico foi se firmando como pedra de toque da ciência, da vida republicana e da inovação tecnológica. Passou a ser, por muito tempo, a marca de uma mente realmente educada. A faculdade de avaliar alegações, pesar provas, cortar ilusões e distinguir o plausível do apenas sedutor. Naturalmente houve dissensos. Friedrich Nietzsche, por exemplo, acusou Sócrates de superestimar a razão, advertindo que a obsessão em dissecar tudo poderia esvaziar a vitalidade da existência. A crítica não é irrelevante. O pensamento crítico precisa lembrar que a vida é mais larga que seus próprios mapas. Ainda assim, o legado socrático resistiu às marés. Em essência, ele preserva a liberdade de perguntar por quê, de rasgar o verniz das aparências e de procurar lucidez num ambiente saturado de ruído. O problema é que, hoje, assistimos a um declínio dessa prática como raramente se viu. A sensação difusa de que todo mundo tem certeza de tudo convive com a incapacidade de sustentar um argumento até o fim. O debate público se torna inflamado e raso. O desacordo, uma guerra de slogans. A dúvida honesta, um gesto suspeito. O que nos trouxe a esse ponto? Quais forças específicas do nosso tempo estão secando a raiz do pensar crítico? É exatamente isso que discutirei a seguir. Razão 1. Excesso de dados, escassez de pensamento. Vivemos um tempo em que qualquer resposta parece morar a um toque de distância. À primeira vista, isso soa libertador.
Carregamos a biblioteca do mundo no bolso. A realidade, porém, é menos luminosa. Estamos submersos num oceano de dados para o qual o cérebro humano não foi talhado. A psicologia chama isso de sobrecarga informacional. Quando o fluxo nos atinge mais rápido do que conseguimos elaborar, recorremos a atalhos mentais. Um exemplo simples ilustra. Diante de 56 mais 87, resolvemos de cabeça ou abrimos o celular. A maioria aciona o atalho. Quase tudo virou pesquisável. Isso facilita tarefas, mas treina um reflexo perigoso: terceirizar o próprio raciocínio. Sem prática, o pensamento profundo enferruja. Daniel Kahneman descreveu dois modos de operar a mente. O sistema 1, veloz, automático, intuitivo, e o sistema 2, vagaroso, esforçado, analítico. O pensamento crítico habita o sistema 2, a instância que pergunta, compara, duvida. O problema é que, quando apps, calculadoras e IA assumem o esforço, o sistema 2 cochila. Como músculo sem treino, a capacidade de análise perde tônus. Daí, o fenômeno corriqueiro. Lembrar menos das respostas e mais de onde encontrá-las. Pesquisas apontam esse padrão como efeito Google, dependência de buscadores que reduz a fixação do conhecimento. Passamos a varrer manchetes em vez de ler. Confiamos no primeiro resultado popular. Tomamos fragmentos por argumentos. O resultado é torpor intelectual. A velocidade do mundo desencoraja a pausa reflexiva. Preferimos slogans a raciocínios, soundbites à análise, palpites ao escrutínio. O hábito socrático de perguntar por quê cede lugar ao procure e esqueça. A abundância de informação nos deu a sensação de onisciência, mas retirou a disciplina da investigação paciente. No ruído constante, o pensamento crítico não cai com estrondo. Ele se extingue em silêncio. E quando a mente já está embotada pelo excesso, surge um inimigo ainda mais eficiente: o conforto de ouvir apenas o que confirma aquilo em que já cremos. Razão 2. Bolhas de consenso e a domesticação da dúvida. Se a torrente de dados enfraquece nossa capacidade de pensar, as câmaras de eco minam nossa vontade de fazê-lo. Hoje, organizamo-nos em incontáveis tribos, políticas, religiosas, culturais, ou mesmo em torno de hobbies e estilos de vida. Buscar semelhança é humano. A tecnologia inflou esse impulso. Algoritmos mapeiam cliques, curtidas e comentários para nos servir conteúdos que combinam com crenças anteriores. O efeito é cercar-se de vozes que soam exatamente como a própria. Eis a câmara de eco, um ambiente onde a nossa opinião retorna amplificada e polida. Quem acredita em A quase nunca se depara com um não há bem articulado. A mente então se acomoda, abraça o que confirma a visão de mundo e descarta o resto como enviesado, falso ou estúpido. Esse é o viés de confirmação, o atalho mental que prefere conforto a desafio. E na era das tribos digitais, pouca gente escapa. Importa frisar, não se trata apenas de seitas ou círculos conspiratórios. Comunidades céticas, ateias ou racionalistas também podem formar redomas onde pressupostos jamais são testados. Quando a aprovação do grupo parece garantida, o nosso sistema 2 silencia. Em vez de questionar, alinhamo-nos. A isso se dá o nome de groupthink. Cada tribo se declara guardiã da verdade. Os outsiders viram cegos, tolos ou perversos. Câmaras de eco produzem cegueiras específicas. Deixamos de perguntar, por que acredito nisso? E passamos a dizer, é assim que nós acreditamos. Interrogações honestas começam a soar como deslealdade. O debate é substituído por catecismos. Fidelidade à bandeira supera lealdade à verdade. É a negação do espírito socrático que exige coragem para preferir a realidade ao aconchego, mesmo quando dói. O resultado social é previsível. Discussões inflamadas e rasas, certezas sem fundamento, demonização do dissenso. Em tal clima, o pensamento crítico não encontra oxigênio. Onde tudo confirma, nada é examinado. Onde tudo afaga, nada amadurece. Razão 3. Quando tudo vira espetáculo,
Pensar deixa de render clique. Se o excesso de dados entorpece a mente e as bolhas a confinam, o sensacionalismo assume o volante e a conduz. A mídia contemporânea, jornais, telejornais, feeds e influenciadores, aperfeiçoou a engenharia do drama. Uma lição rege a pauta. Indignação converte em atenção, e atenção é moeda. Manchetes já não visam esclarecer, mas cutucar. As narrativas são embaladas no tom mais estrondoso possível. Você não vai acreditar. É o fim se você não agir agora. Mesmo comunicadores honestos sentem a pressão de aumentar o volume. Sem impacto, não há clique. Admito, títulos superlativos às vezes são a isca que traz você até discussões que valem a pena. Eis a ironia do nosso tempo. Ou se joga o jogo do exagero, ou a mensagem afunda no algoritmo. No meu caso, tento usar isso a serviço de algo mais digno, fazer você ficar para um raciocínio de verdade. O preço dessa hiperestimulação constante é alto. Ficamos anestesiados. Quando tudo é apresentado como catástrofe, nada soa confiável. A paciência para nuances se esvai e as emoções ocupam o espaço que deveria ser da análise. Em um ambiente onde toda tarja berra urgente, cada post cobra reação imediata e qualquer pauta é travestida de batalha existencial, o pensamento crítico luta para respirar. Nada disso nasceu ontem. O jornalismo já repetia o mantra: se sangra, lidera. Só que o ciclo 24/7, acoplado a algoritmos e incentivos de cliques, elevou a hipérbole a um sistema. Plantões intermináveis, gráficos agressivos, números inflados, frases que semeiam medo, recordes históricos, o pior da história, pipocam mesmo quando a situação pediria serenidade e contexto. O resultado social é previsível. Gente mais ansiosa, mais distraída e menos contemplativa. Clicamos, compartilhamos, alarmamo-nos e raramente paramos para pensar. Em uma cultura que amplifica tudo ao cubo, a conversa racional encolhe. O sensacionalismo moe fatos em farelo e oferece farpas de indignação. Nesse moinho, o pensar lento, paciente, comparativo, exatamente o tipo de atenção que o método socrático exige, parece deslocado, antiquado, sem graça. A dinâmica favorece reações, não razões. Em vez de perguntas difíceis, respostas apressadas. Em vez de por quê, que absurdo. E assim a tolice coletiva ganha terreno mais uma vez. Substitui a luz pela faísca, o argumento pelo estímulo, a compreensão pelo frenesi. A questão inevitável, então, é: como interromper esse ciclo? Como recuperar um espaço mental onde a reflexão tenha mais valor do que a excitação do momento? É para esses caminhos práticos, simples, porém exigentes, que vamos agora. Como reacender o pensamento crítico? 5 caminhos práticos. 1. Acenda a curiosidade. Curiosidade é antídoto para a inércia mental. Einstein dizia não ter dons especiais, apenas uma curiosidade ardente. Mentes curiosas não estacionam na primeira resposta, insistem no porquê mais de uma vez. Antes de acolher qualquer afirmação, faça uma pausa e interrogue. Que provas sustentam isso? Como sei? E se o contrário também fizer sentido? A qualidade do pensar nasce da qualidade das perguntas. Ler com amplitude, manter um diário de ideias e entrar em conversas e debates honestos reaviva o espírito socrático de investigação. 2. Reduza a velocidade para poder pensar. Numa cultura viciada em reações instantâneas, pratique a resistência. Viu uma manchete estrondosa? Em vez de só escanear, leia o texto, chegue à fonte e reflita. Evite multitarefas quando lidar com ideias complexas. Práticas de atenção plena ajudam a treinar foco. Lembre-se do ponto de Daniel Kahneman. O pensamento crítico mora no sistema 2, lento, esforçado, analítico. Fortaleça-o fazendo contas à mão, escrevendo argumentos completos e pesando prós e contras antes de decidir. 3. Alargue o horizonte de fontes. Saia da sua bolha. Procure, de caso pensado, perspectivas que o desafiem. Leia veículos de diferentes espectros. Siga pensadores com quem discorda
e explore olhares de outras culturas. Diante de números e declarações, rastreie até a origem. Faça o papel de advogado do diabo contra suas próprias convicções e convide outras pessoas a testá-las. Assim você enfraquece o viés de confirmação e ganha nitidez de visão. 4. Reoriente educação e liderança para o raciocínio. Pensamento crítico também se cultiva socialmente. Escolas devem privilegiar argumentação, debate e análise, e não apenas memorização. Filosofia, lógica e projetos científicos baseados em investigação formam o hábito de pensar em jovens mentes. Adultos podem trilhar caminhos similares com cursos de lógica, leitura de clássicos e exercícios de ceticismo saudável. Já líderes precisam modelar o processo, não só o resultado, explicitar como chegaram a conclusões, admitir incertezas, mostrar investigação honesta. Isso estabelece um padrão cultural. Questionar é fortaleza, não fraqueza. 5. Desconfie de si mesmo todos os dias. Escolha diariamente um pressuposto e vire-o do avesso. E se eu estiver errado? E se o oposto for plausível? O exercício força a mente a sair do trilho automático. Outra prática útil é o teachback. Explique uma ideia complexa a alguém, com clareza e sem jargão. Se travar, há lacunas a preencher. Ceticismo aqui não é cinismo. É coragem de depurar o entendimento, testando-o na fricção da realidade. No fim, reacender o pensamento crítico é recusar o piloto automático. É trocar reação por reflexão, slogan por argumento, conforto por verdade. Reaprender a perguntar, com humildade, método e coragem, é talvez o ato mais contracorrente e libertador do nosso tempo.